Para as pessoas que não estão muito familiarizadas, o NPM é o produto principal, é o produto que pôs a gente no mapa, que pôs a SolarWinds no mapa para poder auxiliar nesse monitoramento de rede, né? O NPM ele vai utilizar 3 protocolos principais para poder monitorar o seu ambiente, né? Ele vai utilizar de SNMP, né? De WMI e de ICMP. Então, inicialmente, o NPM ele vai fazer um ping, né? Quando você faz a instalação da solução, ele faz um ping no range que você disponibilizar. E aí, fazendo esse ping, ele vai começar a mandar e pedir mais informações via SNMP. Se for um servidor Windows, ele pode puxar informação via WMI também. Se for virtualização, vamos supor, se for Hyper-V, obviamente vai vir via WMI. Se for o VMware, a gente consegue fazer um chamado de API direto à aplicação. Mas vamos voltar aqui à página principal do NPM. Como vocês conseguem ver, ele recebeu um look, um visual novo, né? Antigamente a gente tinha as abas direcionadas aqui em cima, onde cada solução você ia conseguir, clicando na aba, ia conseguir ter a informação relacionada a ela. Hoje em dia, essas abas agora elas residem dentro do My Dashboards, né? Então, essa versão nova do NPM 12, houve uma mudança dentro do core, o qual todas as soluções agora estão com esse look, com essa visualização, né, novo. O NPM em si foi o primeiro a receber esse overhaul, e ao a gente trabalhar com as outras soluções, elas também começaram a encaixar aqui dentro. Hoje já todas estão nessa versão nova. O NPM em si, ele vai conseguir monitorar diversos equipamentos dentro do seu ambiente, sendo que nós não vamos ser limitados por fabricante, né? Utilizando aqueles protocolos que a gente tinha mencionado, como o SNMP, a gente consegue usar uma ferramenta chamada Universal Device Pooler, que traz qualquer informação de SNMP de um equipamento. A gente simplesmente monta o OID dentro do Universal Device Pooler e traz aqui para você. Eu vou começar aqui, tem um equipamento que eu sempre gosto de usar, que é ou esse Core Router aqui, ou esse Boa, né, que são equipamentos de dentro desse laboratório aqui, o pessoal sempre mexe, muda. Então, dentro desse laboratório, eu sei que esses 2 equipamentos não são muito modificados, né? Esse laboratório que eu estou usando, vocês têm acesso diretamente daquele site que a Verônica tinha mostrado, que é o solarwinds.com.br ou solarwinds.com. Você clica ali no online demo e você vai abrir você vai ser levado a essa demonstração. Esse laboratório aqui, ele não requer nenhum tipo de cadastro ou de sign-up, ou nada assim. Você simplesmente clica no online demo, dá o login e você tem acesso aqui a poder ver como seria a ferramenta trabalhando em um ambiente. Então, eu vou começar aqui com esse equipamento aqui do Core Router, mas eu também vou abrir uma outra aba aqui desse Boan, que a gente pode referenciar ele depois, né? Como vocês conseguem ver aqui, os recursos do NPM, antigamente, eles eram um pouco mais arredondados, bubbly, que a gente chama, né? Hoje em dia ele tá bem mais limpo e mais linhas retas, né? Então, a informação ela está um pouco mais acessível, né? Temos ainda todos os recursos que existiam antigamente e aí com recursos novos. Então, rapidamente aqui cobrindo um pouco das funcionalidades que já existiam, coisas como eu consigo abrir um equipamento e ver informação de hardware, né? Eu consigo ver se tem um hardware que está falhando ou não. Eu consigo ver informação de performance, né? Eu tenho memória, CPU, eu consigo disponibilizar informação de interfaces, eu consigo fazer um planejamento ou um forecast de como está a utilização desses equipamentos. Então aqui eu estou vendo CPU,
e qual é a tendência do CPU nesse equipamento. Mesma coisa por memória, né? Eu tenho aqui interfaces e utilização dessas interfaces desse equipamento. Tá? Então, toda essa informação já havia já estava disponível nas versões anteriores, porém agora ela está de uma maneira um pouco mais limpa, mais acessável. Né? Todas aquelas abas que anteriormente você estava acostumado, elas também se encontram aqui. Eu ainda tenho os NOC Views, né? Mas dentro do NPM agora a gente tem algumas novidades interessantes. O principal sendo esse NetPath, que vai disponibilizar você poder mapear os caminhos e as rotas dentro da sua rede e também fora. E outro seria esse de Load Balancing. Eu vou começar aqui na parte de Load Balancing, e aí a gente passa para a parte do NetPath rapidamente, né, e conclui com o tempo de vocês poderem fazer algumas perguntas. Começando aqui na parte de Load Balancing, para os seus equipamentos de balanceamento, como os seus F5s, né, a gente vai conseguir agora dar visualização não só no próprio equipamento, mas no relacionamento entre o equipamento, os pools e os membros desses pools, identificando aonde existe possivelmente problemas de comunicação ou de balanceamento no ambiente. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, os meus serviços, que seriam os sites ou os meus managers aqui, e eu tenho os servidores e os pools da onde esses servidores virtuais estão fazendo o seu roteamento. Eu consigo ver detalhes sobre um pool específico ou ver o relacionamento de um pool e qual serviço poderia chamar o pool e o que está ocorrendo. Ao eu ir para um pool, vamos num detail page aqui, ao abrir um pool aqui, eu consigo ver todas as conexões por membros desse pool, quantas chamadas e quantos eventos de F5 eu tenho relacionados a esse pool. Eu também consigo ir direto no Traffic Manager e ver como que o Traffic Manager está sendo afetado pelos serviços e pelos sites que estão sendo requested daquele Traffic Manager. Né? Eu tenho então aqui o relacionamento mapeado de cada serviço, de cada pool, e a qual Traffic Manager é responsável e como que está essa distribuição. Então, toda essa visualização que antes tinha que ser um pouco de um processo mais manual, né, que a gente tinha que ver qual membro está sendo chamado por qual serviço, qual pool está sobrecarregado, né, qual que é o meu relacionamento entre pool e servidor, agora a gente vai automaticamente montar e providenciar para vocês via o Load Balancing, essa visualização de Load Balancing. Tá? Lembrando que dentro do NPM, todos esses recursos aqui você consegue alertar em cima. Então, se eu tiver um serviço que tiver down, eu consigo receber um alerta, um e-mail ou um net message ou um SMS, algum tipo de alerta me informando que eu tenho um serviço que está down. Né? Então, seguindo aqui, passando rapidamente para a parte de NetPath, vocês vão começar a ver também o relacionamento ou roteamento dentro do NPM, né, com a nuvem ou com outros ambientes dentro do próprio NetPath. Uma das dificuldades que foi apresentado para nós, ao a gente estar desenvolvendo na nossa comunidade de TWEC, é que muitos administradores estavam tendo dificuldade em conseguir monitorar a comunicação com a nuvem. Ou seja, eles têm um serviço ou um provedor na nuvem que está fornecendo um serviço para o ambiente deles, porém, ele, quando tem uma lentidão, uma queda, ou uma dificuldade entre essa comunicação, eles não têm visualização em o que está ocorrendo na nuvem. Então, eles não sabem se é um problema do provedor, eles não sabem se é um problema do serviço que eles estão rodando na nuvem, eles não sabem se é um problema de comunicação com a nuvem. Então, o NetPath ele vai disponibilizar para a gente essa comunicação, né, com qualquer ponto.
Aqui a gente tem tanto pontos internos como pontos externos. Então aqui a gente tem o Azure, o Amazon Web Service, temos um provedor, o Salesforce, por exemplo, né? Tem o NetSuite, Tableau, tem o Office 365. E o que eu consigo fazer via o NetPath é montar um probe que vai me disponibilizar a comunicação ou passo a passo até eu chegar àquele serviço, até eu chegar à nuvem. Né? Então eu consigo ver da onde eu estou saindo, né? Eu consigo ver os meus equipamentos internos, né? Eu clicando em cima deles aqui eu vou ter a visualização. Deixa eu só minimizar isso aqui que ele está no caminho para mim, perfeito. Né? Então aqui eu tenho a informação de como esse equipamento interno está trabalhando. Eu tenho as diferentes aqui, eu consigo ver que eu tenho 2 caminhos para chegar a um outro local. Né? E aí ainda estou sempre vendo as comunicações internas. Até eu sair fora do meu ambiente e começar a ver como estão as comunicações até eu chegar à nuvem. Então aqui, por exemplo, eu tenho um roteador e eu tenho informação sobre o Time Warner Cable, que é o provedor. Né? Então agora eu já saí fora da minha LAN aqui, eu já estou na WAN e eu consigo ver cada hop individual até eu chegar ao provedor final, que seria nesse exemplo aqui o Salesforce. Eu consigo monitorar essa comunicação contínua e ver como que está a comunicação entre cada hop, né, e ver aonde que existe quedas de comunicação, o qual podem estar influenciando o meu serviço ou os meus usuários finais a chegarem a um acesso a um serviço à nuvem. Essa visualização completa de ponta a ponta do ambiente, disponibilizando a informação fora da rede, né, ela providencia um poder da gente poder determinar, por fim, se realmente o problema reside no nosso equipamento, na nossa comunicação, ou se está no provedor. Né? Porque aqui eu posso rapidamente ver que um serviço, né, do meu provedor ou um roteador aqui pode estar tendo dificuldade de comunicação, lentidão, e aí eu vou ter informação de contato para quem é responsável por aquele roteador. Então, existe a possibilidade e exemplos que já ocorreram da onde os nossos usuários sabem que existe uma falha ou uma queda no provedor deles antes que o próprio provedor. Né? Então, é uma visualização bem extensa, é uma oportunidade de poder determinar aonde que os problemas que antes a gente ficava quebrando a cabeça para tentar ver, não, o problema está fora da rede, mas eu ainda preciso acessar aquele serviço que está na nuvem. Né? Eu preciso pegar eu preciso ter acesso a algum tipo de comunicação. Eu consigo identificar onde existe essa queda de comunicação. Eu vou abrir aqui um segundo exemplo, eu abri o exemplo do Salesforce. Vamos abrir um NetPath aqui do Azure, para vocês conseguirem ver e ter uma ideia de um serviço cloud também. Aqui nós temos do Azure, deixa eu ver se tem o do... Vamos abrir esse aqui do Amazon. Que eu acho que ele vai ter um path um pouco mais... aqui tem um path um pouco mais bonitinho aqui. Vamos estender esse caminho. Ao estar trabalhando o path aqui, como eu tinha mencionado, eu simplesmente seleciono um nó dentro do meu ambiente, né? Aí eu dentro desse ambiente eu vou providenciar aonde que eu quero conectar, ou seja, eu vou dar a porta e um endereço, ou um IP, ou um DNS, né? E ao eu estar trabalhando hop por hop, eu vou começar a sair do meu ambiente. Então aqui eu tenho os equipamentos dentro do meu ambiente, até eu começar a sair e ver como que está essa comunicação ao mundo. Eu consigo ver aqui que desse equipamento da Time Warner para esse, eu estou tendo uma latência um pouco mais dificultada do que usando outros caminhos. Eu consigo também mapear cada caminho, deixa eu dar um zoom para fora aqui, cada caminho para mim poder chegar
na comunicação final. E durante essa comunicação eu vou ter aqui embaixo, né, o histórico de disponibilidade, latência e comunicação em cada hop. Então, dentro do NPM 12, as key features novas seriam o NetPath e o nosso Load Balancing View, o qual vão disponibilizar para você mais informação fora, né, do seu ambiente, para você poder monitorar e ver como que o seu ambiente está comunicando com a rede. Lembrando que dentro desses pontos aqui que eu estou monitorando, eu sempre vou ter acesso direto aos meus alertas, né? Eu consigo ver também aqui dentro do meu dashboard de notificação quais alertas recém-disparados ou relatórios sobre essa informação histórica que nem a gente estava falando. Porque é muito bom poder ter acesso a visualizar isso, mas é óbvio que a gente não vai conseguir ficar sentado aqui na frente do computador 24 horas por dia. Então aí a gente vai ter que depender dos nossos alertas para poder informar quando a gente não está visualizando isso, que houve ou que existe uma dificuldade. Dentro do NPM, aquele mesmo gerenciamento de alertas vai existir, né, onde você consegue ver os alertas que estão atualmente disparados. Você consegue customizar e criar alertas novos. Né? Esses alertas podem ser editados dos que já vêm configurados ou criados do zero. Né? E cada alerta vai disponibilizar, quando disparado aqui, deixa eu abrir um alerta para vocês. Cada alerta vai disponibilizar de uma possibilidade de você ver um histórico relacionado a ele. Então você consegue ver quantas vezes esse alerta disparou, quanto tempo ele está disparado. Você consegue ver quais objetos estão afetando esse alerta e por que ele está disparando. Parece que a nossa laboratório deu uma prendida aqui. Deixa eu só puxar aqui de volta. Agora foi. Então, eu abrindo esse alerta aqui, vamos ver se de aplicação ou de interface. Né? Eu tenho aqui um histórico de quantas vezes esse alerta disparou, quanto tempo esse alerta está ativo, quais são os objetos que estão experienciando esse mesmo alerta, né? E quais são os objetos que dispararam esse alerta e quando foi a última vez que disparou. Se eu quiser, eu posso também adicionar notas ao alerta e salvar, e aí usar essas notas como referência. Tá? Junto com os alertas, a gente também tem os relatórios, que a gente vai ter uma oportunidade de criar relatórios dentro da ferramenta muito similar aos alertas. A gente já vai providenciar uma grande quantia de relatórios já padronizados para vocês. Se vocês quiserem customizar, você pode gerenciar eles aqui no Manage Reports. Fazendo um Manage Reports, eu consigo editar ou criar um relatório novo. Aqui eu tenho um relatório de auto-utilização de CPU. Né? Eu consigo ver aqui os hosts e qual cluster eles pertencem e qual que é a utilização atual. O número de máquinas virtuais também. Então, isso é um exemplo bem simples. Eu consigo editar esse relatório ou exportar para o Excel ou para um PDF, imprimir. Né? Todas essas informações aqui, como logotipo ou texto, podem ser modificadas para terem uma imagem diferente ou uma linguagem ou um palavreado diferente também. Tá? Eu vou passar aqui agora a parte das perguntas para a gente poder responder e tentar. Eu sei que tem bastante questions aqui. Pessoal, sinta-se à vontade de poder ir mandando as suas perguntas e eu vou tentando responder uma por uma aqui. Deixa eu só abrir as perguntas e a gente começa. Tem uma do Rafael aqui. Consigo exportar essas informações de load balance para o seu sistema a partir de um FortiGate 800C. Então, quando você diz load balancing, no momento nós estamos trabalhando somente com um F5, né? Então, para a informação de outros fabricantes, a gente está trabalhando para essa visualização de load balance também ser adaptada
a eles, né? Tem um follow-up aqui do Rafael. Caso tenha um conteúdo saindo via essa rota que aumentou a latência, eu posso exportar essa informação via e-mail ou SMS para que seja feita alguma correção? Sim, dentro do nosso visualização de load balancing, você consegue alertar em cima de todos aqueles pontos. Então, um alerta você vai conseguir gerenciar via um SMS, via um e-mail, via um NetSend, fazer um push ou um get, né? Então, dá para você receber a informação de que houve ou uma queda ou uma informação, ou uma visualização de uma página, vamos dizer, né? Ou um relatório via um alerta sem problema nenhum. Passando aqui a pergunta do Adriano que entrou agora. Existe um reporte customizado com período de indisponibilidade dos equipamentos, até mesmo uma customização de SLA? Sim, isso é algo que dentro dos relatórios, deixa eu abrir aqui para vocês. A gente já tem um aqui, eu vou editar. Dentro dos relatórios eu consigo criar, né, um relatório que vai me dar informação de utilização. A gente já tem um por padrão, que consegue te disponibilizar essa informação de utilização, e você consegue modificar. Anteriormente, essa modificação de relatórios tinha que ser feito fora, hoje em dia já consegue ser na rede, onde você consegue criar um relatório e falar, eu quero somente disponibilidade durante das 5 da manhã às 7 da manhã, por um período de segunda a sexta, né, que é o meu horário de pico, ou algo assim. Então, você consegue customizar os relatórios para um período específico, né, dentro do seu ambiente. Então, se a gente está falando de utilização, deixa eu te mostrar alguns aqui então, ó, utilização à última hora, última semana, né, a gente está falando de disponibilidade, então a gente vai falar de availability. Aqui eu tenho disponibilidade último mês, último ano, né? Então tem vários relatórios que já vêm pré-configurados para disponibilidade também, Adriano. Existe alguma API? O Adriano também pergunta se existe alguma API para... vamos ver aqui se existe alguma API para monitoramento de capacity. Quando você diz API, a gente consegue fazer monitoramento de capacity, né? Quando você diz API, eu não sei se você está querendo tirar a informação da solução ou acessar de um terceiro. Talvez você pode elaborar um pouco mais sobre... ou você está falando de Performance Index, né? Se você está falando de Performance, sim, a gente tem uma visualização só focada em capacity, onde você consegue ver o forecast aqui de tanto um volume como memória, de interface, como que está a utilização de uma interface ou de memória. Você vê aqui quando que o volume vai estar em crítico ou informativo ou a 100% capacidade, né? E essa informação aqui, ela está constantemente sendo reavaliada, né? Por padrão, por default, vai ser 7 dias. Se você quiser modificar, você pode modificar para 30 dias, para fazer uma análise cada 2 semanas, como você quiser. Ok, o Adriano também perguntou um pouco sobre storage e backup. A gente tem uma ferramenta dedicada especificamente para backup, desculpa, para storage, que é o SRM, que é o Storage Resource Monitor. Ele é focado justamente nessa parte de storage. Você menciona alguns fabricantes aí como NetApp e EMC, né? A gente vai te dar informação do breakdown do seu storage, de cada loom, de cada pool, né? Se o seu NetApp estiver rodando em cluster mode, ou se o seu MC tiver tanto bloco como file, a gente consegue dar os dois lados. Então, essa solução aqui do SRM, ela é mais focada nessa parte de storage. O NPM, ele consegue monitorar todos os seus switches aqui de fibra que provavelmente estão trabalhando com o seu ambiente de storage.
Então você vai ver aqui toda a visualização de cada interface de fibra, como que está a utilização do equipamento. Então, de uma certa forma, o NPM vai trabalhar na parte de infra e o SRM vai trabalhar na própria parte dos objetos de storage, né? O Rodrigo perguntou sobre Load Balancer NetScaler. Sim, a gente consegue, que nem eu tinha mencionado, a gente consegue monitorar qualquer equipamento que suporta SNMP. Agora, essa visualização aqui de Load Balancing, né, ela vai ser mais focada no Load Balancing em si, de criar esses relacionamentos automaticamente, né, vai ser para os F5s. Bom, estou vendo aqui, tem uma outra pergunta do Roberto sobre licenciamento. O NPM ele é licenciado através do número de nós, né? Então, dentro do NPM, você vai ter a opção de licenciar por equipamentos, por nós, por interfaces, ou seja, por número de interfaces que vão estar sendo monitoradas, né? Ou por volumes. Então, a gente vai pegar o maior número desses três, né? E qual for o maior número, vai levar o licenciamento. Então, se você tem um equipamento, vai ser um nó. Se esse equipamento tem 3 interfaces que você vai estar monitorando, seriam 3, né, interfaces. E tem um volume lá, um C, ou um D, ou algum tipo de volume de memória ou de disco, para você poder monitorar. Então, o licenciamento ele é baseado em pacotes, né? Você vai ter até 200, 300, 500, 2000 interfaces. Então, tem diversos pacotes. E você entrando em contato com nossa equipe aqui, com a Verônica, ela consegue especificar um pouco mais sobre custo e valores com você. O Rodrigo perguntou se a ferramenta é escalável, se é possível distribuir pollers. Sim, a ferramenta ela é altamente, ela escala muito, muito bem. A gente consegue monitorar até 250 mil elementos de fluxo ou 120 mil nós por base de dentro de cada ferramenta. A nossa recomendação é que em torno de cada 10 mil elementos você adquire um pooling engine a mais, né, para poder fazer um balanceamento. Você também consegue monitorar diversos locais via esses poolers. Então a gente tem um pooler que disponibiliza um site remoto ser pooleado, centralizado, e aí via esse pooler poder centralizar tudo em uma visualização só. Outra pergunta que surgiu aqui é sobre o smartphone. Toda a ferramenta é optimizada para HTML5, então você consegue puxar aqui. Eu tenho uma imagem, na verdade, aqui de deixa eu ver aqui, está aqui. Eu tenho nos labs aqui, eu tenho uma imagem opa, não tenho mais, tinha, do Orion rodando em um celular. Ele é optimizado para celular, você consegue acessar todas essas páginas diretamente do seu smartphone e consegue monitorar o ambiente, vamos dizer, remotamente, diretamente do seu celular. Né? O Rodrigo também pergunta se o licenciamento é para o pooler. O licenciamento vai ser baseado naquelas 3 coisas, né? Nos nós, nos volumes ou nas interfaces. Se você quiser fazer um pooler remoto, também existe licenciamento para isso, né? Outra pergunta que chegou aqui do Almar é se a gente consegue fazer NetFlow. Sim, conseguimos monitorar o NetFlow. O NPM ele tem um parceiro chamado NetFlow Traffic Analyzer, que ele é licenciado à parte. Né? Tudo que a gente estava falando até agora faz parte do licenciamento do NPM. Né? Essa parte de NetFlow, existe sim um coletor de NetFlow.
simplesmente você configurar os seus equipamentos de flow e enviar informação para ele, que a gente vai começar a fazer essa análise. O flow ele não vai ser limitado a somente o protocolo de NetFlow. Você também consegue monitorar JFlow, NetStream, IPFix, NBAR. Tem vários protocolos de flow que a gente vai poder monitorar, mas esse seria um equipamento, desculpa, uma solução que eu acredito que a gente vai fazer o webinar um pouco no futuro. Né? O NPM, ele em si vai monitorar as interfaces, te dá informação de utilização, e a parte de flow vai entrar um pouco depois, quando você quiser identificar o que é essa utilização. O Adriano pergunta sobre canais de voz. Temos uma solução de voz também. O NPM consegue monitorar o seu... Quando você diz canais de voz, eu só quero entender se você está falando diretamente, por exemplo, a interface de voz, né, os trunks, porque dentro do NPM a gente consegue puxar do equipamento os troncos, exatamente, os trunks. Então, a gente consegue ver individualmente cada tronco, se você quiser, puxando via o Universal Device Pooler. Então seria bem simples, quando você fizer a instalação, ele vai perguntar para você para o IP dos nós que você quer escanear, você só coloca um range que vai incluir esse equipamento, e aí a gente vai descobrir ele e começar a ver a utilização, né, do trunco e da interface. O Amaury está perguntando sobre a disponibilidade de um link ou um servidor de um determinado período. Sim, a gente consegue ver isso também. Deixa eu abrir aqui um servidor ou um equipamento, só para te mostrar a disponibilidade. Vamos nesse aqui, que é um Windows 2008. Se você quiser, depois a gente abre um Linux também, ou um Unix. Eu acho que eu tenho um AIX aqui nesse laboratório também. Mas a disponibilidade aqui, você vai ter o histórico. Aqui em cima, já de cara, você consegue ver o downtime, né, e a latência desse equipamento. Mas também aqui a gente vai ter estatísticas de disponibilidade. E como na minha sorte aqui, ele não está carregando por causa do laboratório. Deixa eu abrir um outro aqui, que vai ter essa informação de disponibilidade, de porcentagem para você. Então, eu vou voltar naquele mesmo Cisco lá que eu gosto de usar, que é esse Cisco Router aqui. A gente descendo aqui na esquerda, você vai ter a disponibilidade do equipamento. Opa, ele também não está dando disponibilidade desse. Bom, deixa eu abrir um aqui que eu sei que vai ter. Eu vou abrir um segundo laboratório para vocês. E dentro desse laboratório aqui eu sei que eu vou ter um equipamento que vai ter um histórico. Só esperando ele abrir aqui. Esse laboratório está um pouco mais lento do que o outro, por isso que eu não geralmente gosto de usar ele. Ele está rodando num ambiente um pouco mais distante aqui para mim. Vamos descer ali. Aí eu vou ter, cadê a disponibilidade? Hardware, Objects. Aqui, tá bem no meio. Então aqui eu tenho, por exemplo, a disponibilidade hoje, ontem, os últimos 7 dias, os últimos 30 dias, o último mês e por aí em diante. Tá? Voltando aqui às perguntas, monitoramento de sistema operacional, ele chega ao nível de consumo de CPU e memória.
Então, vamos abrir um servidor. Sim, a gente consegue ver qual que é o consumo de CPU e memória de um servidor. O NPM ele vai ser mais focado na parte de infraestrutura. Se você quiser saber informação sobre um servidor e como o servidor está sendo utilizado, nós temos uma solução só dedicada a servidores que consegue te dar informação sobre processos, serviços, monitorar aplicações específicas e falar como essas aplicações estão sendo utilizadas em relação ao servidor. Então, aqui, por exemplo, esse App Insight de SQL, dá para você ver várias informações, não só do sistema operacional, mas como o SQL está afetando o sistema operacional. Dentro do NPM, a gente vai limitar a informação à parte de infraestrutura, ou seja, comunicação, latência, ou como que está o servidor, como que o servidor está funcionando, como que ele está trabalhando. Deixa eu abrir aqui esse servidor e aí você... Ah, esse é Linux. Deixa eu botar naquele Windows lá. Bom, pode ser Linux também, mas só para mim te dar o exemplo para responder a sua dúvida. Aí você vai conseguir ver dentro do NPM o layout do seu servidor, como que está a utilização de memória, CPU, e como que está a comunicação dele em relação à rede. Utilização, interface, latência. Né? Então aqui ó, eu abri um servidor Windows, de novo aqui ó, memória, perda de pacote. Aqui, por causa daquele servidor de aplicações, a gente consegue ver quais aplicações estão rodando. Né? Eu consigo descer um pouco mais aqui e ver a informação dos volumes desse servidor, qual é a utilização atual, qual é o forecast desse volume, quando que talvez eu vou acabar o espaço. Né? Aqui ele não está monitorando o tempo suficiente para fazer o forecast, ele precisa de mais 2 dias. Mas depois de 2 dias aí você vai ter informação de capacidade também nesse servidor. O Adriano perguntou se a gente precisa utilizar um agente. Toda essa informação que você está vendo aqui, ele é sem agente, é agentless. A gente disponibiliza de um agente se você quiser, mas a maioria dos nossos usuários preferem não utilizar um agente. Então, você tem as duas opções. Você pode ir com o agente ou você pode ir sem. Tá? Eu acredito que de perguntas foram todas, não sei se eu passei por algumas, eu vou dar mais alguns 2 minutinhos aqui para ver se alguém tem mais alguma dúvida específica à solução. Aí a gente cobre aqui uns últimos features do NPM e passa essa solução. Opa, apareceu uma outra pergunta aqui do Rafael. Contempla alguma funcionalidade, monitora a qualidade de banda? Bom, a pergunta do Rafael é se é necessário, se ela consegue monitorar a qualidade, né, da banda entregue. Se ela, desculpa, apareceu umas outras perguntas aqui, eu comecei a ler elas. Mas, bom, Rafael, respondendo a sua dúvida sobre se essa funcionalidade mostra a qualidade de banda entregue na sua rede, o que a gente vai fazer é a gente consegue monitorar a qualidade, ou seja, como que está a comunicação ou a utilização dos links, desde que a gente esteja monitorando aquele link. Então, se é um link que está vindo de fora, você consegue ver informação sobre aquele link quando você começa a monitorar ele. Seja isso dentro do seu ambiente ou se você consegue chegar a ele fora também. Né? Com a utilização do NetPath que a gente cobriu antes, você consegue criar uma rota para fora do seu network e ver como que está a qualidade entre essa rota, ou seja, de um ponto a um ponto. Se existe uma falha da qualidade fora e você está monitorando
monitorando essa rota, você vai ser alertado falando que existe uma falha, ou seja, uma latência ou uma falta de comunicação, né, fora do seu ambiente. O Rodrigo pergunta de VoIP e MOS. Nós conseguimos puxar um MOS Score via o Universal Device Pooler, mas a gente também tem uma solução só focada em VoIP, que te dá essa informação de cada chamada, de cada ligação, que é mais focada em VoIP e em Jitter, MOS. Você consegue ver o MOS Score de cada ligação, né? Aqui a gente vai passar para você informação sobre a qualidade de cada ligação e a qualidade das comunicações entre o seu ambiente de voz. Então, tanto o NPM como o Network Quality consegue chegar a essa informação. No NPM vai ser um pouco mais manual o processo, porque você vai usar o Universal Device Pooler. O VoIP Network Quality, ele vai poder criar operações de SLA, criar operações de ligações de VoIP e te dar essa informação de MOS e de Jitter. O Rodrigo pergunta um pouco sobre wireless. Deixa eu abrir aqui o NPM do nossa visualização de wireless. Monitorando aqui os access points, eu consigo ver o número de clientes associados com ele. E a gente consegue monitorar tanto um access point autônomo como um AP direto a um controlador. Se eu monitorando o controlador, aí eu vou ter todos os APs que estão relacionados a esse controlador. Eu consigo ver o número de clientes conectados a cada um deles. Se eu for, eu consigo ver qual SSID está sendo broadcast por aquele controlador ou aquele AP. E se eu integrar isso com o meu AD, eu consigo ver qual usuário está logado em qual IP através da nossa solução do User Device Tracker. Adriano, eu pulei um pouco de várias soluções, porque as pessoas estavam perguntando. O Adriano pergunta se tudo que a gente mostrou é licenciado no NPM. Eu pulei um pouco sobre algumas soluções aqui, mas tudo que a gente mostrou hoje, quando a gente estava falando sobre monitoramento de infraestrutura, é o NPM. Né? Então, aquela parte do load balancing, aquela parte do NetFlow, tudo aquilo desculpa, não do NetFlow, do NetPath, de qualidade de serviço, né, performance, detalhes de interface, tudo isso é licenciado dentro do NPM. A única parte que a gente saiu foi quando a gente falou um pouco do NetFlow e quando a gente falou um pouco das aplicações e a parte de storage. Então, o NPM em si, né, ele consegue abranger muito, né, da rede, justamente por isso que quando a Verônica começou, ela falou que ele é o carro-chefe, porque geralmente ele vai cobrir maioria das suas necessidades. Quando a gente começa a falar sobre específicos bem detalhados, granular, um pouco mais granular, aí que a gente vai entrar nas outras soluções. Então, se eu quero saber exatamente o que uma aplicação está fazendo dentro de um servidor, aí eu vou usar o Server Application Monitor. Se eu quero fazer uma análise de pacotes de fluxo, aí eu vou usar o NTA. Se eu quero ver como que a minha LUN está sendo alocada dentro do meu storage, aí eu vou usar o Storage Resource Monitor. Então, o NPM ele consegue dar a visualização generalizada. Né? Ele consegue dar informação de volume, como se o meu NetApp ou o meu IMC estão respondendo, se eles estão up. Né? Então, vai ser bem generalizada. Agora, se você quer entrar mais granular, ser mais detalhado, aí tem as ferramentas específicas para cada um desses. Bom, pessoal, sobrou aí uns 10 minutinhos. Eu queria cobrir para vocês, por último aqui, rapidamente aqui no NPM, uma overview aqui da nossa qualidade de serviço. Eu sei que as pessoas estavam perguntando um pouco sobre o Flow. Dentro do NPM, se você não quer utilizar Flow,
você pode usar a nossa qualidade de serviço, e essa qualidade de serviço é uma visualização que deixa você determinar como que é a utilização da rede versus aplicações. Então, deixa eu só abrir aqui um laboratório que vai ter essa qualidade de serviço. Estava aqui, acho que a gente removeu desse ambiente. Deixa eu ver aqui. O Network Overview. Tá aqui. Quality of Experience. Então, dentro do NPM, você vai ter acesso a poder disponibilizar informações de como o seu ambiente está reagindo aos pedidos de aplicações. Então, rapidamente, você consegue identificar se você está tendo problemas de rede ou problemas de aplicações, né? Aqui eu tenho várias aplicações de QoE, coisas como Amazon Web Service, um Dropbox, um FTP, um SQL, um Skype, né, Salesforce. Então, com essas aplicações eu consigo determinar o meu tempo de resposta do lado da aplicação e o tempo de resposta do lado da rede. Então, simplesmente abrindo essa página, eu consigo determinar se o meu problema de FTP é na rede ou na aplicação de FTP. Eu vejo aqui que a aplicação de FTP está tendo um tempo de resposta muito baixo, de 315 milissegundos. Mas em referência à rede, quando ele está fazendo o handshake, ele está tendo um tempo de resposta de 3 segundos. Então, imediatamente aqui eu já sei que o problema não está na aplicação, está na rede. O mesmo vice-versa para o SQL. Né? Eu consigo ver que o tempo de SQL está muito baixo em relação à rede, porém está muito alto em relação ao SQL. Então, aí eu vou imediatamente saber que eu preciso ir fazer o troubleshooting do SQL na aplicação e não na rede. Então, essa qualidade de experiência aqui é algo que, junto com o NPM, ele facilita muito o troubleshooting para você já saber aonde iniciar. E se eu junto essa informação com a minha informação de NetPath, aí eu consigo rapidamente determinar se o problema é dentro da minha rede ou fora. Então, eu consigo ver se o problema está na aplicação ou na rede, e aí depois com o NetPath eu vejo se está na minha rede interna ou na minha rede externa. Tá certo? Então, para terminar aqui, pessoal, eu gostaria de lembrar vocês de qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, sinta-se à vontade de entrar em contato diretamente com a nossa equipe aqui, ou o pessoal, a Verônica ou o Guilherme, eles estão aqui disponíveis para poder responder qualquer dúvida que vocês tiverem referente à solução. Se for necessário, a gente pode marcar uma reunião também com a nossa equipe de engenharia. Eu estou disponível, temos outros engenheiros aqui também disponíveis para poder auxiliar vocês a fazerem um POC ou instalarem a solução localmente, para vocês poderem ver como que a ferramenta vai trabalhar ou auxiliar dentro do seu equipamento, dentro do seu ambiente. Tá? Então, eu não sei se a Verônica ainda se encontra aí com a gente, se ela tinha mencionado que possivelmente ia estar... Estou aqui sim, André. Obrigado pela apresentação. Foi uma apresentação bem detalhada, deu para entrar aí mais a fundo em algumas das funcionalidades e demonstrar, né, para que o pessoal possa visualizar a parte gráfica da solução, os painéis e entender um pouquinho melhor como eles podem ter de uma maneira muito fácil de acesso a controle e visibilidade de como está o status da rede. Agradeço aí a apresentação e por ter respondido as perguntas dos participantes, dos nossos clientes. Pessoal, eu vou estar mandando então para vocês um e-mail com requisitos mínimos da máquina, o link de download para aqueles que nunca fizeram os testes da solução e um pouquinho mais de material da versão 12. A gente também tem, vai poder mandar o vídeo dessa apresentação para aqueles que chegaram mais tarde ou talvez tiveram que sair. E qualquer dúvida, por favor, respondam esse e-mail que eu entro em contato de imediato. Obrigada, André, mais uma vez pela sua ajuda. Obrigada a todos pela participação. Um abraço. Tchau.